Eu sou a Daniele, eu tenho 32 anos, sou nascida e criada em Brumadinho, sou casada e sou mãe da Manuela, de 3 anos. Meu nome é Carolina, eu tenho 28 anos, também sou nascida e criada em Brumadinho e sou casada. A nossa joia é o nosso pai, Rogério Antônio dos Santos. Meu pai, ele tinha 56 anos quando ele faleceu e tinha 26 anos de empresa. A Libertadores teve um caso que foi até muito engraçado. Nós tava tudo lá na sala, né, Dani? Acho que uma das coisas que a gente mais fala, que a gente ficou feliz, foi o meu pai ter tido a oportunidade de ver o Galo sendo campeão. Nesse dia, ele passou até mal. Ele passou mal e ficava, ai meu Deus do céu, minha visão que eu não vou aguentar ver uma coisa dessa. Pai, pelo amor de Deus, não é hora de você passar mal, não. Agora é hora de você vibrar. Então, tipo assim, de tudo que o Galo já fez, entre várias emoções, porque só quem é atleticano sabe e sente, eu acho que a maior felicidade dele foi ver o Galo sendo campeão da Libertadores. Essa blusa mesmo, a gente comprou pra ele quando o Galo foi campeão. Que atrás está escrito Ronaldinho, que ele falou que queria a blusa com o nome do Ronaldinho atrás. O nosso pai, ele foi um pai muito presente, né? Então, assim, as melhores memórias afetivas, com certeza, na minha cabeça e na cabeça da minha irmã, ele tá. Com certeza, em todas. Igual, a gente comemorava, né, o aniversário juntos, eu e ele, porque ele era dia 18 de setembro e eu sou dia 23. Então, assim, é muito difícil, né, eu comemorar o meu aniversário sem ele, mas ele sempre foi muito alegre. Então, assim, igual tá aí uma foto ali mostrando, né, ele com o bolo, o meu primo brincando com ele. Ele sempre foi muito alegre, ele sempre divertiu as nossas festas de família, né? Eu falo que o Natal, o último Natal que a gente teve junto, né, que foi 2018, foi o melhor Natal da nossa vida. E isso não é só nós que fala, é a nossa família como um todo. Meu pai divertiu todo mundo no Natal. Natal foi do jeito que foi, por conta dele. E nunca mais foi do mesmo jeito. Nunca mais foi do mesmo jeito. Nenhuma comemoração é do mesmo jeito. Minha mãe não gosta de comemorar o aniversário dela. Não gosta que canta parabéns pra ela. Porque, igual eu te falei, meu pai era família. Meu pai sempre falava, gente, família em primeiro lugar. Então, assim, hoje em dia, tudo que a gente faz falta. Ele é um cara que era muito família mesmo. E ele tinha uma cara ranzinza, às vezes ele até era. Mas o coração dele era muito bondoso. Ele era uma pessoa sensacional, assim, que ajudava muita gente enquanto vivo. E depois que ele se foi, continuou ajudando muita gente. Ele foi um pai muito incrível, muito. Eu falo que ele foi um filho, ele foi um irmão, ele foi um marido, ele foi um pai e foi um amigo. Quem teve meu pai na vida, assim, teve um presentão. Porque ele foi um dos caras mais sensacionais que eu conheci na minha vida. É a nossa base e a nossa prioridade, né? A família é isso pra gente. Que, inclusive, se não fosse a nossa família, a gente não estaria aqui hoje falando. Porque foi eles que deram força pra gente, né, seguir. Conseguir seguir, assim. Porque já se passaram quase 6 anos e falar do meu pai, falar quem que ele era, falar dos sonhos dele. E a gente não se emocionar, não, é impossível. Impossível. Porque ele ainda tinha muitos sonhos. Era ser amor. Ele não pôde conhecer a Manu. Acho que de todos os sonhos que meu pai tinha, que ele mais falava que faltava pra ele era um neto. E o mais engraçado é que a Manu lembra muito meu pai. A Manu é extrovertida. Eu falo que a Manu salvou a nossa família. Ela trouxe alegria, ela trouxe gratidão pra nossa família.
A Manu foi a salvação da minha mãe. Minha mãe, assim, depois que a Manu nasceu, trouxe luz. Foi um sopro de Deus, assim, no pulmão da gente. Era o que a gente precisava, sabe? Pra dar um gás pra... Assim, nós temos que seguir. É a Manu. E é como um todo. A Manu trouxe luz pra minha família como um todo. Não só lá dentro da nossa casa, foi a nossa família por inteira. Ela tem muito jeito dele. Meu pai, ele era um cara que ele era muito correto. Correto como um todo. Meu pai... Eu costumo dizer que eu nunca vi... Eu costumo dizer não, eu afirmo, eu nunca vi meu pai entregando um atestado médico. E ele tinha uma frase que ele falava muito comigo quando eu fui cursar geologia. Sou geóloga hoje em dia. E ele não pôde me ver formando. Ele me levava nos campos e me buscava. Essa foto foi o primeiro dia que ele foi me levar no campo. Foi o primeiro campo de geologia. Ele estava todo orgulhoso de mim e tal. E ele costumava falar comigo, porque eu sempre falei que eu queria continuar o legado dele na mineração. Nós duas foi criada, né, pela mineração. E eu falava, pai, eu quero seguir. Quando o senhor aposentar, eu vou continuar a sua história. E ele costumava falar, Carol, a gente só tem duas coisas na vida da gente: caráter e nome. Se você perder um, você tá perdendo o outro. E você nunca mais vai ter de volta. Se você manchar seu nome, acabou. Então, assim, meu pai, ele era um cara de muito caráter. Muito caráter. Eu não consigo nem dimensionar quem era o meu pai, entendeu? Eu não consigo falar o que ele tinha de errado, assim, sabe? E um dos sonhos dele também era aposentar. Tanto que na época ele já estava procurando, né, os papéis para ele se aposentar, porque ele também gostava muito de pescar, né, de ir pra roça, que é um sítio que a minha família, né, meu tio e minha tia tem, e ele gostava muito de ir pra lá, né, e assim, infelizmente ele não conseguiu realizar esse sonho. É muito triste a gente ver que uma pessoa dedicou 26 anos da vida dele, né, e podendo evitar, né, a tragédia toda, e as pessoas não evitaram, né, colocou o dinheiro, o poder acima da vida, né? Eles calcularam a vida do meu pai. E assim, lembrar do meu pai, saber de tudo que ele podia estar vivendo hoje e não tá podendo ser evitado, dói na alma. Meu pai acordava, ele saía cedo. Quando ele saía, a gente estava dormindo ainda. E quando ele chegava, era o tempo, às vezes, dele, né, Dani? Assistir um jogo, jantar e dormir. Porque ele estava cansado, ele tinha trabalhado. Então, assim, o tempo que a gente tinha mesmo para aproveitar meu pai era aos finais de semana. Porque durante a semana ele trabalhava muito e às vezes ele ainda trabalhava e dava à noite, eles ligavam pedindo para ele voltar e ele nunca falou não. Ele poderia estar cansado o que for. Quando eles ligavam falando que tinha dado algum problema em alguma máquina, ele voltava para trabalhar. Eu nunca vi não do meu pai. Muito compromissado. Eu nunca escutei meu pai falando não pro serviço dele. Eu nunca vi meu pai levando um atestado pro serviço dele. Eu já vi meu pai passando mal, mas ele não ficava em casa. Ele sabia. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Para a empresa não pensar duas vezes em tirar a vida dele. E é um orgulho, né, pra gente ter tido um pai tão compromissado, né, tão honesto, trabalhador. É um orgulho ser filha dele. Eu tenho muitas, mas a que mais me dói mesmo é meu pai não ter, assim, né, participado de vários momentos meus que seriam importantes. Meu pai me esperava todos os dias na van. Ele me dava tchau. Então, o tempo que às vezes eu tinha com meu pai era na sala de televisão.
a gente podendo assistir, às vezes, o futebol, mesmo que a gente não podia falar nada, porque ficava nervoso com o jogo, mas era o tempo que a gente tinha, sabe? De ficar ali, conversando, ou sentado lá na rua. E umas lembranças que a gente tem muito do meu pai, assim, entre família, nossa, era as viagens que a gente fazia. Sabe, a gente fez, né, graças a Deus, a gente fez, assim, muita viagem juntas. Então, era um momento que era delícia. Ah, a gente ia todo ano pra Guarapari. Todo ano. Tinha um Opalinha que ele era apaixonado. O Opala que fez raiva na gente. Mas a gente ia todo ano pra Guarapari. Quando era outra praia, ele já não queria, porque ele gostava de Guarapari. Então, acho que muitos momentos que a gente teve assim mesmo foi as viagens. Para mim, momentos marcantes para mim também é na praia. Eu aproveitei muito com ele, assim, com a minha mãe, com ela. Na praia, ele me ensinou a nadar, furar onda. Aproveitei muito. E eu tenho também o dia do meu casamento, que eu falei assim: o pai não fala que eu tô bonita, não fala nada, só entra comigo, senão eu vou chorar. Aí ele ficava perto de mim, ficava assim, e não falava, porque ele sabia que se ele falasse alguma coisa, eu ia chorar. E eu pedi ele muito pra mim entrar tranquila, assim, sem chorar, porque eu sou muito emotiva. E ele tava querendo falar, eu tava vendo que ele tava querendo falar alguma coisa comigo. Aí depois da cerimônia ele pegou e falou. Mas são as duas memórias, assim, que eu tenho muito dele, é do meu casamento e das viagens pra praia. Foi E ele muito tava legal. lindo. Ele tava lindo no casamento dela. Ele tava... É uma das fotos mais bonitas que a gente tem dele. eu acho que ele tava se sentindo muito orgulhoso, assim, de estar vendo a filha dele mais velha casar. E ele tratava meu marido como se fosse filho. Eles eram muito amigos, eles trabalhavam juntos também, né? Meu marido é sobrevivente. Então, assim, todos os dias eles estavam muito juntos, eram muito amigos. Ele e meu tio também, que é vizinho, né? Eles eram vizinhos, trabalhavam junto também, meu tio também é outro sobrevivente. Eles eram muito amigos, inclusive sente muita falta do meu pai. Muita mesmo, todos dois. A blusa do galo. A blusa. Com certeza. Pra minha mãe, a principal é a do Terço dos Homens. Essa blusa pra ela significa muito. São as duas coisas que a gente guardou mesmo dele, que fica guardadinha no cantinho pra gente nunca perder. É a blusa do galo e a do Terço dos Homens. Todo final de semana ele tava com uma blusa do galo. A gente falava que parecia que era o segundo uniforme que ele vestia. Porque quem conhecia meu pai conhecia o galo. Então, ele só trocava, a gente costumava falar que ele só trocava a bermuda, porque a blusa era sempre a mesma. Eu gostaria que meu pai fosse lembrado pela alegria dele, né? Gostaria que ele fosse lembrado pelo coração bom que ele sempre teve, né? E ele foi o nosso herói, né? Ele foi o nosso verdadeiro herói. Porque a partida dele tá fazendo com que, dele e das outras 271 joias, tá fazendo com que outras pessoas não percam a vida da mesma forma, né? Então, é dessa maneira que eu quero que ele seja lembrado, principalmente pela alegria da pessoa que ele foi na nossa vida, na vida da minha mãe e de toda a nossa família. Eu acho que pela força. Meu pai, ele era um cara que ele era muito determinado. Ele era forte. Não forte, mas forte de pensamento, forte de ser, sabe? Eu acho que às vezes tudo que eu faço na minha vida, eu penso no que ele e minha mãe falaria para eu fazer e para eu ser. Então, assim, hoje eu faço parte da diretoria da Vabrum, é para eu poder falar por ele. Porque eu acho que para falar do meu pai, tem que ser quem viveu, quem sabe dele.
Então hoje eu uso a minha voz por justiça. Para que ninguém passe pelo que a gente passou. Para que ninguém esqueça quem foi o Rogério Antônio dos Santos. Para que nada fique em vão. Eu tenho uma frase que eu até costumo falar. A Vale, ela escolheu matar. Ela calculou a morte de cada pessoa que estava ali. Um por um. Ela determinou o valor que valeria aquela vida. Ela só esqueceu de calcular o que seria a força de 272 famílias. Então, assim, me dói muito várias coisas que eu vejo, que eu escuto. Só que eu escolho lutar. Porque eu sei que meu pai faria o mesmo pela gente. Foi isso que ele fez a vida inteira. Ele lutou pela nossa família. Todo dia ele levantava, trazia o melhor pra gente. Nunca deixou faltar nada lá em casa. Sempre deu tudo pra nós, do bom e do melhor. Ele deixava faltar pra ele. Ele falava que ele não tinha problema, que ele não fazia questão de comprar as coisas, mas ele fazia questão de comprar as coisas pra gente. Então eu acho que a alegria do meu pai era muito contagiante, mas a força também dele era demais. E eu acho que é isso também que a gente leva muito com a gente. Porque eu entendo que não foi só nós familiares que perdemos, assim, diretamente, assim, sabe? Cada um vai ter uma história, né? Então, a sociedade, ela precisa entender que perdeu como um todo. É uma vida.